Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Venho aqui já nesse momento desejar um excelente domingo a todos vocês que estão nos escutando. Acabamos de entrar nessa live para o nosso estudo da IBD, da nossa igreja aqui de Alto Gasta, Presbiteriana Renovada. É um prazer ter você conosco. Nós vamos estar estudando durante aí os 40, 45 minutos, uma hora, o Salmo 23. Eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele falou ao meu. Mas até então eu quero esperar alguns momentos para as pessoas começarem a interagir nesse momento. Se você que está online estiver nos escutando nesse momento, quiser mandar um joinha, eu estou aqui com o nosso videomaker, Gilmar Leal. Ele vai estar lendo talvez a pergunta ou mandando um abraço que você mandou de casa, e nós vamos estar aqui se relacionando pelas redes sociais e falar conosco. Por isso nós abençoamos e consagramos esse estudo ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, Gilmazão? Tudo certo, pastor? Tudo certo. Cumprimentar todos também com a paz do Senhor, né? Estou aqui por trás das câmeras e daí eu vou estar lendo os comentários aqui, tá bom? Assim que o pessoal estiver entrando, deixar um recadinho, eu vou estar lendo para o senhor. Ok, então. Vamos dar início ao nosso estudo. Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. Um salmo muito interessante. E eu aprendi, o Senhor me revelou algo a mais em cima desse texto. Amo escola bíblica, amo ministrar os estudos, então acredito que nós vamos ter aqui um bom desenvolvimento em cima do Salmo 23. Eu só queria que você permanecesse online conosco nesse momento, para que nós possamos dar continuidade, ou melhor, dar início ao nosso estudo. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí, o povo mandou alguma mensagem? Podemos dar uma oportunidade? Estamos com 11 assistindo a gente no momento. A Soraya está ao vivo. Olá, pastora, tudo bem? Tenha um bom dia para a senhora. Simone Rodrigues. Olá, Simone. Cristiane Silva, o pessoal mandando um bom dia. Sandra Maria. Que legal, bom dia a todos vocês. Gilmar, busca uma água lá para nós, por favor. Bom dia a todos vocês que estão online. Vamos estar estudando nesses próximos minutos o Salmo 23. E é interessante que nós possamos, ou melhor, nós devemos dar como que eu posso falar para vocês, que nós possamos nesse momento dar um mero crédito do contexto histórico desse texto, ou melhor, uma atenção para o contexto histórico. Davi, como todos sabem, foi aquele que pastoreava as ovelhas, e em cima, muito obrigado, Gilmar, em cima dessa ideia de pastorear ovelhas, em cima das suas experiências, ele escreveu esses salmos. E nós podemos, quando nós olhamos para o contexto histórico desse texto, nós temos aí duas linhas de pensamentos, aonde a primeira é Davi escrevendo como pastor de ovelhas, e ele se coloca como ovelha, e ele coloca Deus como seu pastor. É interessante essa visão, porque todas as vezes que Davi, aquele que
pastoreia a ovelha, se coloca como ovelha e faz com que Deus seja o seu pastor, ele traz as explicações dizendo como que é o procedimento de cada ovelha e qual que é o procedimento de cada pastor em cima disso. E a segunda linha de interpretação desse texto é uma linha na qual Davi ele é pastor de ovelhas, e quando ele vai tratar dos assuntos a respeito de que anda pelos pastos verdejantes, que tranquiliza, a respeito do cajado, quando ele vai tratar esses temas históricos, a segunda linha de explicação é que Davi era aquele que guiava suas ovelhas, e Deus é aquele que quer nos guiar. E dentro dessa segunda linha de interpretação, vamos colocar o microfone para que a gente possa escutar melhor. E dentro dessa linha de interpretação nós vamos estar caminhando. Nós vamos estar vendo tanto a primeira, teologicamente falando, quanto a segunda. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta e não fechasse até o final desse estudo. Amém? Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Esperar para que o slide nos acompanhe. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus, quando nós começamos a olhar, estudar esse texto de forma mais profunda, se Deus, Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor, esse ponto e vírgula, ele traz uma explicação, ou melhor, o que vem depois do ponto e vírgula é uma explicação dessa primeira ideia do texto. O Senhor é o meu pastor, ponto vírgula, nada me faltará. A melhor explicação é que de nada me faltará. Vai aparecer logo nos próximos minutos, para a gente poder acompanhar o slide. Ou melhor, antes disso, antes da gente passar para essa explicação, eu queria dividir os salmos com vocês, perdão, porque eu passei o carro na frente dos bois, e sendo que ainda tem o aspecto aqui introdutório. Volta um pouquinho, eu queria dividir o texto com os irmãos. Como que o texto se divide? O bom pastor, o verso 1 ao verso 3, o protetor, o verso 4, e o Deus que cuida, o verso 5 e o verso 6. Essas são as três divisões básicas do texto. Verso 1 ao verso 3, o bom pastor, o pastor ou o protetor, o verso 4, o Deus que cuida, verso 5 e verso 6. Se você que está em casa tiver aí alguma pergunta para poder ser feita, o Gilmar vai estar lendo para a gente. Certo, o pessoal comentou por causa do áudio, aí coloquei o microfone e disse que melhorou bastante. Cristiane Silva, Rosângela Fraga está assistindo. Temos uns 10 pessoas assistindo. Que legal, que bom. Então, nós estamos tratando esses aspectos introdutórios e a divisão do texto. Como eu já passei para vocês, está aqui no nosso slide para melhor compreensão daqueles que estão em casa. Vamos dar continuidade agora e trazer um aprofundamento no texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós tratamos esse tema, nós temos aí que resolver um problema em cima disso. Muitas das pessoas, ou melhor, muitas das explicações do texto nos diz que por o Senhor ser o nosso pastor, nós não vamos faltar em nada, ou nós não teremos alguma necessidade em cima disso. Por exemplo, teremos sempre os melhores carros, melhores motos, casa. Tem pessoas que tratam esse texto como uma teologia da prosperidade, sendo que na verdade a explicação do texto é totalmente diferente disso. Se o Senhor é o meu e o seu pastor, logo de nada teremos falta, é que Deus é tudo. Se Ele é tudo, nós não teremos necessidade de nada. Ele sempre vai ser aquele que vai sempre suprir em todos os momentos com aquilo que nós precisamos. Não quer dizer que Ele vai nos dar tudo,
Mas também eu quero te dizer a respeito daquilo que o Salmo 23 diz, que também não vai faltar nada. Tudo aquilo que for necessário para a minha e para a sua sobrevivência, o Senhor vai prover. Sabe aquele momento que você está passando por um momento que você precisa de uma resposta divina, que você precisa de uma intervenção divina, que você está passando pelo momento doloroso na sua família? Por exemplo, aquela pessoa que sofre com câncer, que momento triste que ela está passando, e em um determinado momento, como nós temos vários irmãos que testemunham, ela recebe a sua bênção, a sua cura. Não quer dizer que nada vai acontecer a ela, mas quer dizer que Deus é tudo, e aquela pessoa que tem Deus como tudo, Ele sempre vai prover, Ele sempre vai estar aqui para trazer a resposta às minhas e às suas necessidades. Por mais que em determinados momentos Ele vai nos dizer e vai nos deixar passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai nos deixar caminhar em caminhos dolorosos, mas só que no final de tudo, Ele é o Deus que nos protege. Portanto, se o Senhor é o meu e o seu pastor, de nada teremos faltas, porque Deus, Ele é tudo. E se você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Verso 2: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A palavra-chave é nada, porque teremos tudo com Ele, ou seja, especificamente nada vai nos faltar. E o verso 2 diz assim: Ele me faz deitar em pasto verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Eu queria trazer um aspecto agora, observar o verso 2 e daqui para frente caminhar com você, observando e fazendo uma análise teológico e histórico dentro do texto. Vamos lá, o verso 2. O verso 2, ele trata Davi, ou melhor, Davi ele trata o texto como o pastor. E quando você vai estudar o contexto histórico da Palestina, aqueles que pastoreiam ovelhas, você vai conseguir entender de forma mais ampla o que esse salmo está querendo nos dizer. Ele fala assim, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O primeiro aspecto que o pastor de ovelhas na Palestina, e inclusive desde a época que foi escrito os Salmos até hoje, eles usam essa mesma forma de pastorear suas ovelhas, é que o pastor de ovelhas, ele sai logo pela manhã, até mesmo antes do sol nascer, para levar as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Por que ele faz isso? Porque quando vem o nascer do sol, esquenta bastante, e as ovelhas são animais frágeis, elas não conseguem talvez atravessar, ou melhor, percorrer esse percurso até os pastos verdejantes. Então Davi, ele fala que Deus, ele nos leva e nos direciona até os pastos verdejantes. Mas nesse processo de sair do curral, ou de sair do momento onde as ovelhas estão reunidas na casa de seus pastores, até a levada ao alimento, até a levada ao pasto verdejantes, existe um período que as ovelhas precisam ser levadas, e esse período é um período que elas devem ser cuidadas. Porque se o sol nascer e ele deixar para levar as suas ovelhas após o sol nascer, bem provável que as suas ovelhas não conseguirão enfrentar todo esse sol. A sua energia não conseguirá enfrentar todo esse sol, e elas, talvez algumas, não sobreviverá até chegar aos pastos verdejantes. Por isso que o texto faz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O que o texto está querendo dizer agora, está tratando para o contexto teológico, é que Jesus, ele é aquele que nos conduz com proteção até os pastos verdejantes. Jesus, ele é aquele que me conduz, que te conduz até o nosso momento de alimentação, até o nosso pasto verdejante com proteção. Ele sabe o horário de levantar, ele sabe o horário de te conduzir, ele sabe qual que é o pasto que vai servir como alimento para suas ovelhas, porque Jesus, ele tem esse cuidado de proteger as suas ovelhas. Logo, talvez você consiga entender que se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está querendo dizer a respeito disso,
que nada te faltará, porque Ele te conduzirá nesse caminho com proteção. Até você chegar ao lugar de alimento, Ele te conduzirá debaixo das suas asas. Logo depois vem outro ponto e vírgula, e ele diz: guia-me para as águas tranquilas. Contexto histórico do texto. O contexto histórico, ele trabalha da seguinte forma: as ovelhas, por elas não ter garra, por elas não ter veneno, por elas não saber totalmente se proteger, ou seja, ser um animal predador, ela é bem passiva quanto a isso. Quando nós vamos estudar o contexto histórico da Palestina, algumas ovelhas tinham medo até de chegar no local, na fonte, para tomar água. Ela se assustava com a sua própria sombra. E ali os seus pastores, eles tinham essa sensibilidade de ir lá, pegar a água com a mão e levar até a sua ovelha para que ela pudesse tomar. Por mais que o seu pastor levou a sua ovelha até o local da fonte, que em hebraico quer dizer Eged, ele tinha como objetivo analisar o seu rebanho e ver que, em detrimento a umas ou outras, umas tinham medo de chegar até a fonte. E por elas ter percorrido todo esse trajeto, sol quente, já ter se alimentado, ter chegado a hora dela tomar a sua água, o seu pastor pegava com as mãos a sua água e levava até as suas ovelhas. O pastor, ele tem sempre a responsabilidade de cuidar e proteger o seu rebanho. Por isso que Deus é aquele que me protege, que te protege. Ele que te guia em determinados momentos, quando eu e você encontramos encurralados com medos, encontramos diante de uma circunstância meio receiosos. Ele é aquele que está para nos proteger, para nos cuidar. Tanto que o texto ele vai nos dizer que o próprio Deus, ele é capaz de pegar a água com a própria mão e levar até mim e até você, para saciar nossa sede. Ou seja, dentro desse estudo do Salmo 23, nós podemos chegar a uma conclusão: que nós vamos passar por dificuldade, mas no meio dessas dificuldades, o Senhor é o nosso pastor. Ele é quem nos guia. Ele é aquele que nos leva ao pasto verdejante. Ele é aquele que nos protege diante desse caminho. E Ele é aquele que pega a água com a própria mão para poder levar para o seu filho. Ele é aquele que está sempre com o coração pronto a acolher os seus. Pastor Henrique me mandou assim: te amo, lindão. Falou assim: tamo junto, pastor Henrique Brito, da Quadrangular. Que legal. Fala, pastorzão, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui com o estudo de Salmo 23. Seja bem-vindo aí à nossa live. Que Deus te abençoe, também te amo muito e tamo juntos, viu? E qualquer dia desse eu quero estar indo aí na sua comunidade de fé, tá abençoando o seu povo, esse povo extremamente abençoado. Que Deus venha te abençoar. Tá. Ele me faz deitar em pasto verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. E a segunda palavra-chave, a segunda palavra, ou melhor, a primeira palavra desse texto, do verso 2, chave, é a ideia de guiar. Se no verso 1 nós temos a palavra-chave que o Senhor é o nosso pastor, e a palavra-chave é nada me faltará, sendo que a palavra nada é a palavra-chave do verso 1, do verso 2 nós também temos uma palavra-chave. Se você quiser sublinhar na sua Bíblia, se você tiver com lápis, com uma caneta ou com uma agenda e quiser anotar, a palavra-chave do verso 2 é a palavra guia, porque Ele é o nosso guia. Davi, ele escreve esses salmos e ele pega tudo aquilo que ele aprendeu como pastorear ovelhas e coloca Deus como pastor e ele como ovelha, e ele escreve justamente as especificações que uma ovelha tem. Certo dia tinha uma equipe de caravana de turista andando sobre a Palestina. Não poderia parar em qualquer lugar, mas só que
aqueles turistas que estavam caminhando, ou melhor, passeando sobre a Palestina, eles viram um adolescente, ou melhor, um homem, cuidando de algumas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas. Eles pediram para que o seu guia parasse e ali desse alguns minutos para que eles pudessem conhecer aquele local, pisar naquela terra. Quando aqueles turistas desceram, logo aquele homem pegou o seu cajado e bateu sobre a perna de uma ovelha e quebrou a perna da sua ovelha. Lógico, aqueles turistas, eles ficaram extremamente emburrecidos com aquela atitude do pastor, porque eles não esperavam que o pastor pudesse fazer aquilo, e eles pediram para que o seu guia fosse perguntar para aquele pastor de ovelha por que ele tinha tratado aquela ovelha com tanta dureza. O guia foi até o pastor, conversou com o pastor de ovelhas, escutou o que ele tinha a dizer e retornou aquele povo turista. E ele trouxe a seguinte explicação, olha que interessante. O guia, ele falou que aprendeu com aquele pastor de ovelhas que o motivo dele ter quebrado a perna daquela ovelha é porque aquela ovelha, ela era a ovelha que se desgarrava do seu rebanho, era a ovelha que entrava no meio dos espinhos, era a ideia da ovelha rebelde. Então o seu pastor resolveu quebrar a perna da sua ovelha. Mas só que o mais interessante nessa história é a explicação daquele pastor de ovelha, que aquele pastor de ovelha dá para aquele guia turístico. Ele fala da seguinte forma: eu prefiro quebrar a perna da minha ovelha com um cajado do que ver ela se perdendo no meio dos espinhos. E Deus, em determinados momentos da nossa vida, Ele prefere te machucar, te exortar, Ele prefere me exortar do que ver eu e você se perder no meio dos espinhos, porque o espinho machuca. E sabe qual que é o meio mais interessante no meio de toda essa exortação, no meio de todo aquele ensinamento que aquele guia turístico enfrentou? É que todo aquele percurso das ovelhas sair da sua casa, ir aos pastos verdejantes, ir tomar água, depois retornar para sua casa novamente, ele levaria essa ovelha no colo. Ele enfaixa a perna. A explicação diz que aquele pastor, logo depois de quebrar a perna da sua ovelha, ele enfaixou, ele deu os cuidados médicos para aquela ovelha, mas todo o caminho daquela peregrinação sobre o deserto, o pastor de ovelhas levou a sua ovelha no colo. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que o meu Deus, que o seu Deus te exorta, Ele te tira do meio dos espinhos e te leva no colo, por mais que você está machucado. Olha só que interessante o contexto histórico do Salmo 23. Então, todas as vezes que o Senhor te exortar, que o Senhor não deixar você ir para os caminhos tortuosos, você pode ter certeza que Ele vai te proteger e, se possível, te levará no colo. Não é interessante? Verso 3: renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Olha só a ideia de novamente guiar. E se você está acompanhando no slide, a terceira palavrinha-chave é caminho, porque Ele te guia e Ele te guia no caminho. Porque logo nós vamos aprender no Novo Testamento que Cristo é o caminho. Todos aqueles que foram ao Pai, vai pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Ou seja, o bom pastor, ele tem como objetivo primordial te guiar, mas não te guiar de qualquer forma. Ele te guia, te livrando dos espinhos, e te guia para o caminho que te leva a Deus. E nesse caminho que te leva a Deus, Deus está com o coração pronto para poder levar a água da fonte da vida até você e saciar sua sede, como Ele sacia a minha. Está vendo o quanto Deus é incrível no Salmo 23? Mas temos que dar continuidade a esse texto. Maria Mendes também está assistindo. Bom dia, Maria Mendes, a paz do Senhor. Puxar um zoom aqui até aparecido sem querer. Tranquilo. Se você de casa tiver alguma pergunta, quiser interagir com a live, viu? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Bom
dia, irmã Simone Rodrigues. Deus abençoe sua manhã de domingo. Um abraço. Vamos dar continuidade ao nosso texto? Eu preparei os slides até aqui, mas o texto ele não para por aqui. Estudamos o verso 1, o verso 2, o verso 3 e agora eu queria me atentar com você ao verso 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Eu quero trazer duas explicações históricas nesse texto para você que está de casa me ouvindo. Eu quero trazer duas ideias teológicas e históricas no texto que vai ampliar o nosso conhecimento a respeito desses salmos, desse Salmo 23. A primeira é que Davi, ele deixa a ideia agora de ser o pastor de ovelhas e ele vai tratar a peregrinação dele da sua terra até Jerusalém. A primeira explicação histórica desse texto é que Davi, ele vai caminhar até Jerusalém e no meio dessa caminhada ele vai estar no vale da sombra da morte. E o que são esses vales? São literalmente caminhos que de um lado é serra, do outro lado é serra. Ele precisa descer pedra, subir pedra, e dentro desse caminho até Jerusalém ele vai passar, talvez vai ter ali ladrões esperando para poder roubar a sua carga, para poder roubar aquilo que ele está levando até Jerusalém, para poder saquear aquilo que o povo está levando nessa peregrinação da sua terra até Jerusalém. No meio desses montes, no meio desses vales, no meio dessas serras escorregadias, Davi, ele é protegido por Deus. A ideia do texto é que Deus aqui é o seu guarda-costa, é aquele que está com o seu cajado te protegendo da sua saída, da sua terra até Jerusalém, até o templo. O texto vai nos falar que Deus é o seu protetor. Mas pastor, de onde você tira essa ideia histórica e teológica do texto? Do próprio Salmo 23. Olha só, o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é essa casa do Senhor? É o templo que Davi estava indo. Por Deus proteger Davi, por Davi saber que no meio desses vales o Senhor estava te protegendo, ele tinha como desejo maior no seu coração permanecer na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: o quanto Deus já te protegeu, o quanto Ele já te livrou dos caminhos tortuosos, dos saqueadores, dos ladrões. E até hoje talvez dentro do seu coração não gerou esse desejo de viver toda a sua vida na casa do Senhor. Mas hoje, eu como pastor da sua vida, eu quero ministrar ao seu coração que esse desejo venha ser gerado dentro da sua alma, dentro do seu ser, para que você venha ter o mesmo desejo que Davi, de viver e habitar na casa do Senhor, no templo do Senhor, por toda a sua vida. Esse é o primeiro assunto histórico do texto. E o segundo assunto histórico desse texto que nós podemos entender, e são assuntos que nos levam a uma boa compreensão sadia bíblica. Mas antes disso eu quero retornar com você aquele pastor que cuida das ovelhas. Quero voltar a recapitular o texto com você. O pastor de ovelhas sai do pasto com as suas ovelhas antes do sol nascer, por motivos do calor da Palestina, até levar as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Lá ele serve o alimento, ele serve a água, ele cuida das suas ovelhas, e no retorno até sua casa, até o seu curral, até o lugar onde ele vai guardar as suas ovelhas vai passar por esses mesmos vales que Davi está falando, por terreno escorregadio, que talvez se escorregar vai cair e vai ser difícil a retirada da sua ovelha daquele local. Talvez vai ter algum animal predador no meio desse retorno que
vai devorar a ovelha. Mas olha só que interessante, nesse momento eu quero entender a linguagem do cajado para você. Diz que o pastor ele anda com um cajado na mão. Esse cajado ele tem 3 tópicos. Ele é aquele cajado que bate na ovelha, que guia a ovelha. Ele tem aquela parte do cajado que faz a voltinha. O que é essa parte do cajado que faz a voltinha nesse texto? Olha que interessante. Quando a ovelha caía num lugar que o braço do seu pastor não conseguia puxar a sua ovelha, ele usava o seu cajado para retirar a sua ovelha daquele local. Quantas vezes você teve no local que você não conseguiu sair, que um parente seu não conseguiu te tirar? Quantas vezes você teve diante de um momento de desespero, que você olhava para um lado e para o outro e não conseguia sair, e o Senhor com o seu cajado te retirou lá de dentro? E o terceiro ponto desse texto é que na ponta desse cajado existia uma ponta aguda, que no momento onde a sua ovelha, ou no momento onde o predador vinha de contra a sua ovelha, o seu pastor feria aquele predador para que a sua ovelha não fosse devorada. Olha só que interessante esse texto. Olha só que interessante nós olharmos para um texto do Salmo 23 e sabemos que existe uma ampliedade, uma amplitude de conhecimento em cima e de aprendizado em cima desses versículos. Por isso, meu amado, por isso, minha amada, o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade, tanto Davi indo para Jerusalém adorar o Senhor, ou quanto o pastor trazendo as suas ovelhas de volta para sua casa. Essa bondade está ali, essa misericórdia está presente. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente se faz presente na sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente se faz presente na minha vida. E eu quero convidar você a viver isso com Deus. Não conhecer o Salmo somente, mas conhecer o Deus desse Salmo. Eu lembro que no meu período de noivado, eu comecei a preparar o meu casamento com a minha esposa. E quando eu olhava diante das situações, eu não tinha condições financeiras de poder arcar com tudo aquilo que iria acontecer na minha festa. Literalmente eu não tinha condições financeiras. Eu praticamente conheci a minha esposa no estado do Goiás. Automaticamente já me mudei para a cidade de Alto Garça, aqui no Mato Grosso. E o nosso período de namoro de 5 meses foi o período de namoro por distância, noivado, e logo depois veio o casamento. E sabe o que eu mais encontrei diante de tudo isso? A bondade do Senhor me abençoando em todos os detalhes. Consegui organizar o meu casamento, fazer o meu casamento com a minha esposa, e retornamos para o estado do Mato Grosso. Ela veio para pastorear a igreja de Alto Garça comigo, juntamente com o pastor Mauro Ney, o qual é o pastor sênior da igreja, com a pastora Aline. Mas no meio de todo esse período de 5 meses, eu vi a bondade do Senhor me cercando. Com isso, meu coração se enche de vontade de permanecer na casa do Senhor, e por outros motivos, até o fim da minha vida. E eu queria te encorajar a você viver tudo isso que o Salmo está dizendo, o Salmo 23, e gerar o desejo no seu coração de permanecer até o último momento da sua vida na casa do Senhor. E com isso eu finalizo essa ministração lendo o final do verso 4. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Quando você estiver no caminho de espinhos, quando você se perder do rebanho que o Senhor tem te guiado, nunca esqueça que a vara do Senhor, ela vem para te tranquilizar e para te direcionar para o caminho que nós devemos seguir. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te proteger. Eu queria novamente fazer uma oração com você. Senhor,
Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, por essa explicação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus que tem nos guiado. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que tem nos tirado do caminho de espinho, do caminho que nos leva à morte, e mesmo com exortação, nos levado ao caminho e nos guiado ao caminho que leva à vida eterna. Por isso, Deus, nós consagramos o nosso domingo ao Senhor e apresentamos a nossa vida diante de Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de tudo, eu queria te fazer alguns convites. Queria convidar você a entrar na nossa live hoje, às 19 horas, que vai estar com o nosso pastor Mauro Ney. Ele vai estar trazendo a ministração aos nossos corações. Queria pedir para que você entrasse no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada de Alto Gás, e se inscrever. Se você que ainda não se inscreveu, precisamos alcançar um número de inscritos para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então eu queria pedir para que você se inscrevesse lá. Temos o culto domingo às 7 horas, culto quarta-feira às 19h30 e temos a nossa EBD no próximo domingo das 10 às 11. Que Deus venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus.